A primeira coisa e o mais importante quando a gente está discutindo a pandemia do coronavírus que está aqui no Brasil é que a gente tem que enfatizar que a posição que nós adotamos, que os médicos adotam, que a população brasileira deve adotar, é a posição da Organização Mundial de Saúde. A pandemia, o coronavírus, é um vírus extremamente agressivo, mortal, e nós precisamos tomar todas as providências, inclusive a providência da quarentena, que é uma forma de evitar muitas e muitas mortes, né? Quem não tomou essas atitudes logo de cara, um exemplo disso foi a Itália e um exemplo disso a Espanha, estão pagando um preço muito alto, e o preço em vidas humanas. E é isso, a gente não tem que salvar a economia, nós vamos salvar vidas, e para isso é importante. Fiquem em casa, tá? Evitem o contágio, sigam as orientações da Organização Mundial de Saúde. Isso é ciência, não cabe política, nem esse tipo de fazer, enfim, fazer essa má política de dizer que as pessoas, que as medidas estão exageradas. Não, estão corretíssimas. Quarentena salva vidas. As pessoas que têm depressão, que tomam remédio controlado, que fazem as visitas, né, periódicas ao psiquiatra, psicólogo, ficam em casa mais nervosas. Como que a gente poderia ajudar essas pessoas? Olha, a primeira coisa é que nós, a Associação Brasileira de Psiquiatria, baseada numa regra do Conselho Federal de Medicina, sugere, indica para que os psiquiatras possam fazer consultas de rotina via aplicativos. Na verdade, assim, desde que o paciente concorde, a gente pode fazer. E o que nós estamos indicando é consultas de primeira vez não devem ser colocadas, porque é um risco para o paciente, é um risco para o médico. Então, não há indicação disso. Mas pacientes que já estão em controle, têm um médico de confiança, inclusive, uma coisa que é muito importante, essa consulta pode ser cobrada, isso é um procedimento médico. Ainda falta definir essa regra, mas nós estamos amparados pelo Conselho Federal de Medicina. É a resolução da telemedicina que saiu agora, né? Sim, a resolução da telemedicina, que também foi liberada pelo ministro da Saúde. Quer dizer, nós lançamos esse documento baseado no Conselho Federal de Medicina, um documento de 2002, e logo em seguida, no mesmo dia que nós publicamos essa autorização, essa recomendação, também saiu uma recomendação do Ministério da Saúde. Então, isso está valendo, isso é muito importante, porque as pessoas não têm que procurar serviço de saúde. Se houver uma urgência, aí sim eles vão procurar os serviços de emergência, porque aí não é num consultório médico que a gente vai conseguir dar conta dessa questão. Moradores do Rio de Janeiro, onde que eles, em caso de emergência psiquiátrica, onde que eles poderiam encontrar esse serviço? Olha, em caso de urgência psiquiátrica, o nosso ambulatório vai estar fechado essa semana, até a gente definir, porque essas decisões têm que ser tomadas a cada semana. Mas, nesse caso, existe uma estrutura de áreas programáticas no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, quem mora na zona... Porque, na verdade, o ambulatório da PUG atende pacientes do Rio de Janeiro inteiro. Atende desde a Baixada Fluminense, isso até nos surpreendeu logo no início, mas é fato, porque, em função da condução, os pacientes chegam mais fáceis. Então, cada um deve procurar atendimento na sua área programática. Isso tem, e normalmente as pessoas sabem. Então, por exemplo, na Zona Norte, o antigo PAN Del Castilho, o PAN Rodolfo Rocco. Na Zona Sul, é o Pinel. Então, quer dizer, o que é importante é que cada um procure saber na sua área específica. No centro, no antigo Praça da Harmonia. Então, é onde as pessoas que moram no centro da cidade podem procurar um atendimento emergencial. Agora, quem já está em tratamento já tem as suas medicações e ele deve procurar os locais onde ele foi atendido para pedir continuação das receitas. Vou dar um concreto. Lá na Santa Casa da Misericórdia, nós criamos deixamos um aviso de que os pacientes que estão em
uso de medicamentos, estão em tratamento já há muito tempo com seu médico, e que os medicamentos estavam conseguindo controlar a sua doença. Então, neste caso específico, se acabou a prescrição, ele pode passar num dia X determinado, não são todos os dias, que nós não atendemos também na Santa Casa Paciente de primeira vez, mas nós mantemos as prescrições dos pacientes, e isso é muito importante. Quem já tem medicação indicada que está funcionando, vai precisar tão somente continuar fazendo uso de sua medicação. Entendi. Então, por exemplo, o CVV, a gente pode orientar que as pessoas liguem para o CVV? Olha, o problema, o CVV, na verdade, assim, é uma entidade, ele não lida com doença. Quer dizer, se a pessoa quiser ligar para conversar, ela pode ligar. Agora, o que é preocupante, muitas vezes, em relação ao CVV, é que, por exemplo, se o paciente estiver tendo uma crise aguda de ansiedade, eles não vão mandar, eles realmente não recomendam que procure atendimento médico. E diante de uma crise de ansiedade ou diante de um quadro de depressão grave, na verdade, a pessoa precisa iniciar um tratamento com o uso de medicamentos para efetivamente resolver. Tá? Quer dizer, e de fato, ficar de quarentena, muitas das pessoas vão ficar sozinhas, então não é só a quarentena, mas é primeiro a quarentena, as condições do local da quarentena. A outra insegurança que a gente tem é que, assim, para onde a gente vai, se vai conseguir o atendimento, a gente sabe que é uma doença que é mortal, se a gente precisar, vai ter UTI, quer dizer, então são uma série de questões que, de fato, para quem tem um quadro de ansiedade, isso é mais assustador, né? Os pacientes que já têm ansiedade, que estão remédio controlado, se sentirem algum mal a gente viu muitas perguntas das pessoas assim, eu estou sentindo falta de ar já há 5 dias, eu tenho ansiedade e eu não sei se é do quadro, né, da ansiedade ou se eu estou doente, se é o coronavírus. Como é que o que a gente orienta? Olha, em primeiro lugar, quer dizer, o coronavírus não é uma coisa só, quer dizer, não é só a questão da dificuldade de respirar. E todo mundo sabe que quando uma pessoa tem um quadro de ansiedade, a primeira coisa que acontece é que a gente começa a respirar, faz aquela respiração cachorrinho, que é essa respiração bem rápida e que isso só piora. Então, a primeira coisa é, se uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade, o que a gente indica é que ela comece a fazer, que ela comece a pensar em alguma coisa agradável, que ela comece a fazer uma respiração diafragmática, que é você parar e fazer uma respiração profunda. Inspire e expire. Isso habitualmente passa. Em geral, também, quem tem quadros de ansiedade, os médicos e os psiquiatras, sobretudo, eles indicam, olha, você tem tal medicamento para uma crise aguda e você pode ter uma medicação extra. Então, assim, não é que você vá tomar uma medicação extra todos os dias e toda hora, mas, em geral, a gente dá porque a crise de ansiedade ela tem uma duração relativamente curta. Sim. Agora, se a pessoa não fizer essa respiração, então a primeira medida é isso de respiração. E quem sabe fazer yoga? Existe hoje em dia, e na internet está cheio de programas de uma coisa que a gente chama de atenção plena, ou também um outro nome que a gente usa, derivado do inglês, que chama mindfulness. Quer dizer, o que acontece? Há alguns anos se descobriu que técnicas de meditação baseadas na medicina chinesa ajudavam no processo de tranquilização. Então, o que a gente diz é que as pessoas procurem respirar fundo, pensar coisas agradáveis, tá? E isso habitualmente ajuda, porque vai diminuindo o desespero da pessoa. Isso é que é o mais importante. Perfeito. Tem muita gente agora até oferecendo essas técnicas, fazendo, né, naquelas lives do Instagram, sim, pessoal acompanhar de Com certeza. Sim, e tem muitos sites que são gratuitos. Eu não estou nem sugerindo que ninguém se inscreva em sites pagos. Tem alguns sites que de boa qualidade e que realmente ajudam. Então, nesse momento, tudo que as pessoas puderem usar é super positivo. Profissionais da saúde que estão tendo que se expor, né? A gente depende de vocês, dos médicos e enfermeiros, para poder
tentar controlar essa situação e eles não param de trabalhar. Tem muitos que vão para o hospital trabalhar e aí volta para casa e tem a família e eles ficam muito nervosos com essa situação, né? Sim, é uma situação extremamente estressante, né? Eu acredito, e já existem algumas coisas que estão sendo feitas, eu acho que daqui a uns dias eu já posso lhe contar, eu sei que você vai estar atuando, quer dizer, vai estar postando notícias sobre coisas interessantes, que é o seguinte, a gente tem que orientar, e o que seria importante seria que cada instituição onde esses profissionais trabalham pudessem ter grupos e pudessem ter um profissional que pudesse ajudar essas pessoas a lidar com esse estresse. Tá? Existem, quando a gente fala, quer dizer, de uma situação dessa, de tanta pressão, tanto desespero, a gente tem que cuidar do cuidador. Por exemplo, imagina vários, eu li no jornal hoje, que muitos desses profissionais de saúde, quando entram numa condução, muitas vezes as pessoas querem colocar eles para fora da condução, porque dizem que a pessoa está distribuindo doença, está contribuindo para disseminar a doença. E é absolutamente injusto. Quer dizer, também só ficar aplaudindo também não adianta, não, porque o risco de vida as pessoas continuam correndo. Mas é muito importante que cada instituição possa desenvolver um programa e possa ter uma pessoa que possa orientar e que possa cuidar dessas pessoas que estão submetidas a um estresse enorme. Então, em situações de estresse pós-traumático, em várias situações dessas, é fundamental que as pessoas possam ser ajudadas, possam conversar sobre isso, né? E acho que não é tão difícil assim, não, providenciar isso. Entendi. Então, assim, a gente orientaria para os profissionais que estão ativos trabalhando em hospitais que eles procurassem ajuda? Sim, procurem ver se dentro do próprio local sempre tem uma pessoa que, por exemplo, no nosso curso de psiquiatria, muitos dos alunos que escolhem psiquiatria, eles contam que é o seguinte, eles são médicos de outra especialidade, cardiologistas ou clínica geral, o que for, e aí toda vez que alguém chega no plantão precisando de um atendimento, eles dizem, procura o fulano que é psiquiatra. Ele não é ainda. Então, o médico começa a perceber que, de fato, ele tem mais disposição, mais disponibilidade e, efetivamente, ele tem uma escuta. Porque o diferente do psiquiatra, que, claro, também que isso tem que ser uma coisa que tem que ser treinada, não é só você nascer assim, mas que é você ter uma escuta, poder ouvir alguém e poder orientá-la como se cuidar melhor e como raciocinar, como eu te falei, até via mindfulness ou alguma coisa assim nesse sentido. Entendi. E para os médicos que, por exemplo, médicos agora que estavam fazendo residência ou pós-graduação, agora eles não estão podendo atuar, né? Foram cortados as ajudas dos hospitais. Os estagiários não estão podendo ir para os hospitais, não tem essa questão? Não, eu não entendi. Pelo que eu até vi, havia uma chamada até. Sim, contratando novos profissionais, né? De médicos formados que não sejam especialistas. Exatamente. E que, de repente, quer dizer, porque nesse momento, todos os atendimentos médicos vão ser super bem-vindos, né? Quer dizer, sobretudo, e isso que é fundamental de novo, havendo um treinamento, porque a verdade é que algumas dessas coisas a gente não está habituado. Alguns desses tratamentos que estão sendo indicados são medicamentos que ainda não estavam em uso, né? Então, assim, a gente vai, quer dizer, o que é importante é quando essas pessoas chegarem nesses grupos para atendimento, eles precisam ser orientados. É preciso que tenha uma pessoa experiente, porque para isso a gente não tem ainda tanto conhecimento. Como que a pessoa identifica se ela está tendo uma crise de ansiedade ou se ela está com sintomas de coronavírus, por exemplo? Olha, primeiro porque, assim, quando uma pessoa tem o coronavírus, ela não tem um sintoma só. Então, não é só o problema de respirar, né? Outra coisa, essa pessoa pode já ter tido uma crise de ansiedade antes. Então, ela precisa procurar lembrar, né? E fazer isso que eu lhe falei, quer dizer, de procurar respirar fundo, vai ver se está com febre, quer dizer, tem uma série de... Tem diarreia, porque, na verdade, assim, algumas das coisas, então tem toda uma lista
de sinais e sintomas, e assim, ninguém tem uma doença com só um sintoma, não é? Quer dizer, então, só dificuldade de respirar não é diagnóstico de coronavírus, né? Tem que procurar os outros sinais e sintomas, e mais ainda, também não é sair de casa desesperado para ir no hospital. Na verdade, se a pessoa faz isso, ela está se arriscando a pegar o coronavírus, que pode estar na rua, né? Então, o que é que ela deve fazer? Existe um número de telefone, eu acho que é 136, é até importante você até ter esse número e divulgar, porque diante de você pensando que está com um quadro desse, você vai ligar para esse número e vai falar com o médico e dizer, olha, eu estou sentindo isso, se for só a dificuldade de respirar, não deve ser, tá certo? Quer dizer, porque é uma doença grave que não vai vir com um sintoma só, Quais tá? são os principais sintomas da ansiedade, além da falta de respirar, da dificuldade de respirar? Olha, além da dificuldade... As pessoas que têm depressão, é Sim. continuar tomando remédio? Sim. Sim, as pessoas que estão em uso de medicamentos antidepressivos e se estão isoladas, foi ótima a tua pergunta, porque, veja bem, nós psiquiatras, a gente não quer só que as pessoas tomem medicação, porque tomar só a medicação, ela melhora o paciente, mas o paciente precisa mais do que isso, ele precisa conhecer sobre a doença dele para saber administrar acerca dessa doença. Então, assim, o que é que a pessoa precisa? Ela precisa, conhecer a doença, e aí ela precisa, por exemplo, estar com alguém, ela precisa, por exemplo, nesse período de quarentena, o que a gente está indicando como um antidepressivo e um anti-ansiolítico é que ela faça exercício físico, que ela veja televisão, que ela leia livros, que procure falar com os amigos pelo telefone ou pela internet. Tem que saber, quer dizer, quais são, né, os sintomas da infecção do coronavírus, para exatamente assim, tem que manter distância, quando vai tossir, colocar a mão na frente para não ficar contaminando ninguém. Muitas vezes, algumas situações você tem que usar máscara. Então, tem uma série de cuidados que você deve ter. Por exemplo, se você tem uma pessoa idosa em casa, isso é fundamental, e eu estou dizendo uma coisa bem prática, que é o seguinte, você tem que separar o prato daquele idoso, tá? Ou até da criança, se tem alguém que possa ter um risco, ou que seja um trabalhador desse de saúde, quer dizer, mais ainda, em alguns lugares, por exemplo, acho que no Paraná, não, em Santa Catarina, eles alugaram hotéis para hospedar os médicos que estão trabalhando, para que eles não tenham que ir para casa e não contaminem seus filhos. Né? Mas também tem coisas do estilo, quer dizer, o que a gente indica? Uma pessoa dessa, por exemplo, que trabalha na saúde, ou até que andou na rua, quando ela chegar em casa, ela deve tirar o sapato, não cumprimenta ninguém, vai direto para o banheiro, toma um bom banho antes de entrar em contato com as pessoas. Mas a outra coisa muito importante é separar um talher que seja diferente, tá? E que essa pessoa, então, que tem um risco maior de contaminação, que ela possa se cuidar e também, com isso, cuidar dos outros. Porque, por exemplo, a gente já sabe que idosos têm um risco maior, uma taxa de mortalidade mais alta, mas é evidente que também a gente não vai querer contaminar uma criança, não é? E outra coisa também, nos Estados Unidos, a gente já está vendo que adultos jovens também têm um risco maior de ter coronavírus. Então, não é só... Claramente, os idosos têm um risco maior. E pessoas que têm comorbidade. Então, acima de 65 anos, e pessoas que têm diabetes, que têm doença cardíaca, que têm doenças prévias existentes, essas pessoas muitas vezes morrem, não só do coronavírus, mas das complicações que vêm dessas comorbidades que a gente chama. E vejam também alguns exercícios que ela já foi autorizada, né, para fazer também. Ninguém vai inventar, quer dizer, uma pessoa que nunca fez exercício, vai começar agora, né, e com uma quantidade exagerada, não é isso. Não vai começar a pegar peso, a fazer, né, cometer nenhum exagero. Tá bom? Mas é importante, quer dizer, o grande conselho é se mantenha ativo, se mantenha distraído, não fique focada só na questão. Uma outra coisa que é fundamental, e aí mesmo, e você, sobretudo você que é da imprensa, tem que dizer o seguinte: primeiro, quando você for olhar informações acerca da doença, você tem que olhar em sites confiáveis.
Por exemplo, o próprio site da PUC é um site confiável, que você vai ter o máximo de cuidado e procurar efetivamente especialistas para dar uma informação adequada. Então, isso é a primeira coisa, né? E a outra coisa é não ficar o tempo todo focada em quantas pessoas já morreram, quantos foram contaminados, onde foi contaminado. Quer dizer, quando você fica muito focada e muito atenta só às doenças, isso aumenta o estresse, tá? Então, pode. Uma outra coisa que pode acontecer, por exemplo, a pessoa procure, não vai ficar dormindo o tempo todo, ela procura se distrair com alguma coisa, procure dormir à noite e não ficar dormindo, porque está em casa de quarentena, ficar cochilando o dia inteiro, isso vai terminar acabando com o seu sono à noite e só vai ser uma coisa mais complicada. Tá? Bom, se tiver qualquer dúvida, pode mandar. Até para voltar depois para a rotina, né? Sim, sim, sim. E a gente não sabe ainda até quando. A gente já sabe que, por enquanto, a gente ainda está numa fase grande de contaminação. Mas a gente não sabe até quando vai. Né? Cada país está tendo que descobrir especificamente, quer dizer, como que as curvas estão se comportando e quando que a gente vai poder diminuir. Agora, certamente, e antes de terminar, eu faço questão de dizer, olha, continua valendo, quarentena é fundamental, tá? Essa doença é uma doença grave, não é uma gripezinha, é uma doença mortal e as pessoas têm que procurar evitar a contaminação.